Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos ter a nossa aula de Geografia do oitavo ano, aula número 11. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos os materiais para vocês irem anotando ao longo da nossa aula, ok? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre políticas migratórias, tá? Políticas de proteção aos migrantes, né? E aos refugiados. Qual que é o nosso objetivo? Apontar as políticas migratórias envolvendo os migrantes e os refugiados no Brasil e no mundo. Como essa questão ela está bastante em voga, né, bastante em mídia, a gente vai entender um pouco o que está por trás dessas políticas, né, em que estão embasadas. Então, só vamos relembrar aqui o que é um migrante e o que é um refugiado. O refugiado é qualquer pessoa que muda de região ou país fugindo de alguma coisa. Guerras, conflitos, algum tipo de perseguição, seja religiosa, seja política, né? Questões de violação dos seus direitos, né? Como pessoa, como humano. Então, o refugiado, ele está fugindo de alguma coisa, tá? O migrante, ele é qualquer pessoa que muda de região, né? Ou quando ele muda de país. O migrante, ele está saindo. O migrante é aquela pessoa que ela está em trânsito, tá? Não importa se ela está chegando em outro lugar ou se ela está vindo para cá. Então, o migrante é aquela pessoa que está em trânsito, tá? Pelo nosso mundo aqui. Os refugiados, tá? A Constituição, ali, a Conferência das Nações Unidas, que aconteceu em Genebra em 1951, tá? Ela regulou o status de refugiado no mundo, tá? Então, foi ela que deu o quê? Padrões básicos para o tratamento dos refugiados, onde não pode haver discriminação por raça, né? De onde que essa pessoa vem, por sexo, do país de origem. Nenhum país deve expulsar ou devolver um refugiado, né, contra a vontade do mesmo, e o país deve ajudá-lo a ter documentos, né, disponibilização de documentos atestando que ele está com o status de refugiado. Então, recentemente, né, agora nós estamos no mês de maio do ano de 2021, existiram algumas questões ali na Espanha, em que os espanhóis eles estavam expulsando refugiados, eles estavam querendo devolver os refugiados. Isso vai contra ali essa conferência de Genebra das Nações Unidas, em que não é possível, você não pode expulsar e devolver uma pessoa em condição de refugiado, porque para onde ela vai? Ela já está fugindo de algum conflito, ela já está fugindo de alguma coisa que no país dela não está dando certo. Então, você vai devolver ela para aquele conflito, muitas vezes você vai devolver ela para a morte. Então, é inconstitucional ali, né, conforme essa conferência. Uma associação errônea comum ali entre a relação dos refugiados é que, por eles serem forçados a fugir, né, de um determinado país, ali daquele conflito, onde a sua vida está ameaçada, eles teriam cometido alguma irregularidade e por isso eles seriam fugitivos. Então, o refugiado ele não é um fugitivo por ter cometido algum crime, algum ato infracionário. Ele é refugiado porque ele está fugindo de algum conflito. Ele está fugindo para que a sua vida seja preservada. Então, aqui a gente tem nas imagens campos de refugiados, tá? Então, muitas vezes os refugiados, lembrando que existem também os deslocados internos, que são aquelas pessoas que estão fugindo de conflito, mas elas vão para outra região dentro do próprio país. Então, acabam acontecendo esses campos aqui, campos de deslocados e refugiados, onde as pessoas elas fogem do conflito central ali e elas ficam aguardando ali alguma ajuda. A maioria desses refugiados vem da África ou do Oriente Médio, que são países em que existem muitos conflitos religiosos, políticos, né? E aí elas fogem principalmente dessas regiões, são regiões instáveis hoje dentro da configuração do nosso planeta, da configuração do mundo ali. Depois dos sírios, né, que estão ali no Oriente Médio, os maiores grupos de imigrantes por nacionalidade são formados por afegãos, também dentro do Oriente Médio. Então, a nível de nacionalidade de país, o primeiro lugar, né, de refugiados, o primeiro lugar de pessoas que fogem de conflitos são os sírios, depois disso são os afegãos.
que são países envolvidos em conflitos internos, né, o que provoca fuga em massa da população. Apenas os refugiados encontram acolhimento na Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados, lá, aquele que a gente viu, tá, daquela convenção ali de Genebra. Então, só os refugiados eles têm esse acolhimento, esse status, tá? Só a pessoa que está fugindo de algum conflito. Então, uma pessoa que quer migrar, que quer mudar a sua situação econômica, digamos assim, eu aqui do Brasil, eu quero migrar para a Europa ou para os Estados Unidos, para algum outro país, eu não vou ter o status de refugiada ali naquele país, porque eu não estou fugindo de algum conflito, eu não estou sendo perseguida aqui no Brasil. Eu apenas estou migrando para buscar uma outra condição, né? Uma melhora na vida que eu tenho aqui, mas eu não estou fugindo, a minha vida não está em perigo aqui no Brasil. Aqui, ó, refugiados pelo mundo. Essa imagem aqui, esse mapa, ele nos mostra os refugiados pelo mundo desde sempre, tá? Então, aqui, ó, os primeiros refugiados do mundo foram os israelenses, lá em Canaã, tá? Então, aqui, ó, número 1. A gente pode ver que essa concentração, ali como a gente tinha visto, os principais estão no Oriente Médio e na África. Então, é aqui, ó, principalmente aqui que se concentra. Então, primeiro foram os israelitas, depois as guerras mundiais, né, ali na Europa, que aconteceram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Isso provocou essa fuga em massa de população. Depois a gente tem a questão da Palestina, a Guerra dos Balcãs, aqui também na Europa, aqui próximo do Oriente Médio. Depois a gente tem uma guerra em Darfur, que é o Sudão, tá? Esse aqui foi um dos maiores genocídios mundiais aqui na África. A ditadura militar do Brasil também provocou, muitas pessoas saíram fugindo aqui de perseguição política do Brasil. E atualmente a Guerra Civil da Síria, que é a que mais gera refugiados para o mundo. Aqui outro gráfico nos mostrando aqui, ó, 79,5 milhões de pessoas forçadas a se deslocar no mundo até o final de 2019. Essa fonte é a ANCUR, que é a agência da ONU para os refugiados, tá? Então, aqui, quase 80 milhões de pessoas tiveram que se deslocar, tiveram que fugir do seu país, né? Fugir ou se deslocar dentro do próprio país por algum conflito, tá? 26 milhões de refugiados, tá? 45 milhões de pessoas deslocadas internamente, 4 milhões solicitando refúgio em um outro país, pedindo para que aquele país a acolhesse, 3 milhões de venezuelanos deslocados dentro do seu próprio país. Então, a Venezuela, aqui na América do Sul, é um país que hoje em dia tem uma instabilidade política, econômica, né, civil, que faz com que os venezuelanos eles queiram fugir dessa situação. E os venezuelanos hoje são considerados, né, refugiados e deslocados. 1% da população mundial está deslocada. 40% das pessoas deslocadas no mundo são crianças. Então, os pais, eles levam as suas crianças, né, junto, ou então fazem com que somente as crianças elas fujam daquela situação para que elas possam ter uma condição de vida que elas nunca teriam naquele país instável. 4 milhões de pessoas apatriadas, que são pessoas que hoje em dia não têm um local para chamar de seu, não têm uma pátria, elas estão perdidas realmente, né, pelo mundo. 80% das pessoas deslocadas no mundo estão em países ou territórios afetados por grave insegurança alimentar e desnutrição. Então, aqui dentro desse gráfico, a gente consegue ver bastante coisa, ó, tem bastante informações sobre os refugiados. Ó. O país que mais recebe refugiados é a Turquia, e de onde eles mais saem é da Síria, né? Então, a gente já viu essas questões ali. Então, depois deem mais uma olhadinha aqui para vocês terem noção desses dados, como nós temos pessoas fugindo de alguma coisa hoje no mundo. Nem todo migrante possui status de refugiado, né? Um exemplo disso são os haitianos, né? Eles têm vistos emitidos pelo governo brasileiro de residência permanente por razões humanitárias. O que aconteceu lá? Não existia um conflito dentro do país, né? Dentro do Haiti. O Haiti foi assolado por um terremoto, né? Por questões climáticas ali. Então, o país acabou destruído e aí entram questões humanitárias, né? O Brasil
os acolheu, né? Vieram muitos imigrantes haitianos para cá, mas não fugindo de uma guerra, mas sim por causa de uma condição climática. Então, eles não são refugiados, porque não existiu uma guerra no país deles, não existiu uma condição de perseguição. E sim, o país foi destruído por uma condição climática. No Brasil, o que existe? Existe o CONARE, que é o Comitê Nacional para os Refugiados, e no mundo tem a ANCUR, como a gente já tinha comentado, né? São os dois órgãos, no Brasil e no mundo, os órgãos que regulam essa questão de refugiados. Ó, dentro do Brasil, refugiados reconhecidos no Brasil. A gente tem os sírios, aí tem as pessoas vindas do Congo, que é na África, o Haiti, o Paquistão, a Colômbia, o Senegal, e assim vai, tá? Então, os principais aqui no ano de 2019 eram os sírios. O Estatuto dos Refugiados, né, aqui no Brasil, é o nome, né, pelo qual é conhecida a lei brasileira sobre o refúgio. Foi fundado o temor de perseguição, né, é o que traz, o que caracteriza, né, refugiados dentro do Brasil. Fundado o temor de perseguição, a pessoa não tem nacionalidade nem residência habitual, ou uma violação grave e generalizada de direitos humanos. Então, dentro de alguma dessas questões aqui, a pessoa ela pode ser considerada refugiada dentro do Brasil. O que a gente tem também? A reunião familiar, que é o quê? É estender aos membros, né, da família daquele refugiado a proteção internacional que foi assegurada. Então, aqui, exemplo, eu, né, estou refugiada aqui no Brasil, eu vim da Síria, refugiada aqui no Brasil, me estabelecer aqui, eu posso estender aos membros da minha família, aos meus pais, irmãos, eu estendo aos membros da minha família esse status de refugiada e aí eu tenho a minha reunião familiar, tá? Não se trata de crise migratória ou uma crise de refugiados. A gente tem que se atentar um pouco a isso também, não é uma crise migratória, mas sim é uma crise política, tá? É uma crise naquele país de origem. A crise é política, econômica ou humanitária no país de origem. Não é um problema das pessoas fugirem, tá? O problema está no país de origem. Alguma coisa está acontecendo ali que está expulsando essas pessoas dali. Aqui os direitos das pessoas refugiadas ou que pedem refúgio no Brasil. Elas têm alguns direitos, mas também elas têm, né, o seu dever. Elas não podem ser devolvidas, como a gente já tinha comentado, isso está dentro daquele estatuto, né, da ONU. Elas podem receber documentos e identidades, né, também dentro do estatuto da ONU. Então, o Brasil segue aquele estatuto lá. Não serem investigados ou multados por entrarem no Brasil de forma irregular, como elas estão fugindo, às vezes elas entram de forma irregular, né, por fronteiras, não entram passando por uma polícia federal, né, informando que elas estão aqui, elas chegam no Brasil e tentam fazer a sua vida aqui. Então, elas acabam tendo um status irregular, só que elas não podem ser investigadas por isso, porque elas fugiram, né, de alguma questão acontecendo no país de origem. Elas podem frequentar escolas, né, elas têm esse direito também de continuar os seus estudos, né, por isso, como a gente viu, tem muitas crianças, né, que fogem ali dos países de origem por algum conflito. Elas podem e devem ser atendidas por hospitais, né, pelo Sistema Único de Saúde aqui no Brasil. Elas não devem ser discriminadas, né, pelo que está acontecendo. Muitas vezes a gente associa ali a questão do Oriente Médio a homem-bomba e tudo mais. Então, essa associação, essa discriminação, essa xenofobia, né, como a gente já viu, ela não deve ocorrer. E elas podem praticar livremente sua religião. E os seus deveres, elas devem respeitar as leis a que elas estão sujeitas também, apesar de elas terem todos esses direitos aqui, elas ao mesmo tempo, se elas cometerem alguma infração, algum crime aqui no país, elas estão sujeitas a sanções penais, assim como nós brasileiros natos, tá? As principais fontes de refugiados. Então, de onde que saem os refugiados no mundo? Como a gente viu aqui, ó, da Síria, depois do Afeganistão, né, que são os maiores, e aqui alguns outros países que a gente também tem. Lembrando que a gente já tinha visto, ó, a questão aqui do Oriente Médio, que mais gera refugiados para o mundo. Depois nós temos aqui a África, o continente africano, que também tem muitos conflitos. Então, essas duas regiões de conflito no mundo, conflitos políticos, religiosos,
civis ali, internos mesmo, são as regiões aqui que mais geram refugiados pro mundo, tá? E para onde que eles vão, ó? Eles saem a Síria, ó, eles vão normalmente por Iraque, o Afeganistão vão para a Sérvia, aqui o pessoal do Iraque vai para a Turquia. Então, onde a gente tem em vermelho aqui, as bolinhas vermelhas são de onde eles saem e as flechinhas indicam para onde eles vão. Então, diferente do que as pessoas às vezes pensam, eles ficam dentro do próprio continente, aqui dentro da própria região, ó. Eles não vão tanto aqui, ó, para a Europa. É menos do que esse deslocamento dentro da própria região. As migrações, tá? Só relembrando de novo que a gente já viu isso, vocês já conhecem essa questão de migrações. A migração, ela faz parte da nossa história, né? O homem, né? O homem como ser humano, o homem como pessoa em si, sempre teve essa vontade de migrar, sempre migrou buscando melhores condições, né? Inúmeras correntes migratórias geraram uma população miscigenada, né, que moldam essa identidade nacional. Então, as migrações, tanto aqui para o Brasil quanto ao redor do globo, miscigenou a população. O migrante econômico é a pessoa que muda de região, né, para escapar da pobreza, né, para melhorar suas condições de vida. Então, lembrando que ele não é um refugiado, tá? As políticas migratórias, elas são criadas como fator de atração de mão de obra ou aumento da população nos países com baixa natalidade. Principalmente na Europa, existem políticas migratórias para que as pessoas queiram ir para aqueles países, né, exercer funções que não estão sendo preenchidas pela população nativa. Por quê? Porque é uma baixa natalidade. A população economicamente ativa, aquela população que pode trabalhar, não está sendo renovada. Então, tem países que eles atraem os migrantes justamente por isso. A nova lei de imigração brasileira, ela estabelece os deveres e direitos para os migrantes e turistas, tá? Como a gente viu lá, lembra que a gente viu aquele quadrinho lá com os direitos e deveres? Então, é essa lei da migração. A ONU e os seus Estados-membros, aqueles que fazem parte ali do Conselho da ONU, têm um pacto global por uma migração ordenada, regular e segura, tá? Que é o quê? Abrir mais vias de migração regular, né? Para os migrantes, para eles não fazerem isso de forma irregular, existirem mais postos de recebimento desses migrantes, proteger esses migrantes e cooperar para uma melhor gestão das fronteiras. Né, de acordo com um relatório anual do Ministério da Justiça, entre 2010 e 2018, foram registrados aqui no Brasil 774 mil migrantes, sendo os haitianos, os venezuelanos e os colombianos as três principais nacionalidades. Lembrando que o migrante é aquela pessoa que se muda, né, para o país, mas não quer dizer necessariamente que ela seja um refugiado, que a gente está falando de imigrantes no geral, tá? As medidas governamentais e da sociedade civil, elas são tomadas para atender, né, essas necessidades ali dessas populações que estão chegando. A interiorização, o que é isso? É dentro do Brasil isso ainda, tá, gente? Interiorização é uma política implementada pelo governo brasileiro em 2018 para administrar o fluxo de venezuelanos no Brasil e possibilitar o seu deslocamento desses migrantes e solicitantes de refúgio para diversos estados. O que é? Eles chegam principalmente ali pela região norte, né, onde eles fazem a fronteira. Então, é o Brasil recebê-los ali, né, pela fronteira e espalhá-los pelo Brasil, interiorização, né, poder mandar eles para outras cidades. Foi o que aconteceu ali com os haitianos à época, né, eles vieram ali pelas fronteiras também e depois disso eles foram sendo trazidos para outras regiões, inclusive a gente tem muitos aqui em São Bento. A reunião familiar também é assegurada aos migrantes que tenham obtido a residência no Brasil. Então, aquela pessoa que veio migrar aqui para o Brasil, ela não é necessariamente um refugiado, mas ela migrou, ela se estabeleceu aqui no Brasil, ela também é estendida, né, aos migrantes. Eles podem trazer os seus familiares, né, ter essa reunião familiar. Migrantes com registro no Brasil, aqui a gente tem mais um gráfico, ó, os haitianos, principalmente, depois os venezuelanos e depois aqui todas as outras nacionalidades latino-americanas aqui. A migração de imigrantes, da onde que eles vêm, ó, total de imigrantes nos continentes aqui.
Depois a gente tem aqui, cadê, ó? Aqui, ó, os africanos aqui e do Oriente Médio, que são onde a gente tem principalmente esses migrantes, ó, da onde que eles vêm? Da África subsaariana, aqui, ó, dentro do próprio continente africano. Então, aqui essa divisão, ó, de onde eles vêm e onde eles estão. Aqui na América Latina, ó, nós temos bem poucos, né? Eles não vêm tanto para cá. Aqui na América do Sul, na América do Norte, perdão, que aqui é a região dos Estados Unidos, ó, aqui, ó, da onde que eles vêm principalmente, são os latino-americanos, né? Que eles migram mais por questões financeiras, mudança de padrão de vida, né? Não é questão de imigração forçada ou refúgio. Os migrantes, eles são mais de 250 milhões em todo o mundo, representam 3% da população global e contribuem com 10% do PIB mundial. No entanto, mais de 60 mil pessoas em movimento morreram desde os anos 2000, no mar, no deserto ou em outros lugares. Muitas vezes, migrantes e refugiados são atacados. Isso quem falou foi o secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres. Então, aqui lembrando que quando a gente fala de imigrantes, a gente está incluindo os refugiados e as pessoas que migram buscando mudar de região, buscar outras condições de vida, ou por qualquer que seja o movimento que ela está fazendo ali de se deslocar dentro do território, tá? Então é isso, gente. A gente viu um pouco hoje essa questão ali mais política, né? Do movimento dos refugiados e dos migrantes, o que baseia, né? Quais os estatutos eles estão ancorados, né? Para poderem migrar, para poderem fugir, né? O que baseia tudo isso. Não deixem de fazer as atividades, não deixem de dar uma revisada na aula também. E nós nos vemos na nossa próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!